Graça e paz, irmãos, como estão todos? Tudo bem? Espero que sim. Ainda em período de isolamento pela pandemia, a nossa reflexão nas escrituras de forma virtual, né? Vamos continuar, é isso aí. Mas isso não impede que o Senhor fale conosco, no nosso coração. Isso não impede que a gente tenha comunhão ao redor da sua palavra. Esse é o nosso propósito aqui com essa reflexão, essa meditação na palavra de Deus. Nós ainda somos e vamos continuar sendo igreja viva, o corpo vivo de Cristo, porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele fala ao nosso coração, mesmo distante, né? Nós podemos ter a sua influência na nossa vida. Hoje eu queria ler o texto de Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 e 14, dois versículos para nossa reflexão, para nossa meditação. Diz assim, Romanos 10, 13 e 14: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? No Antigo Testamento, a gente, lendo as Escrituras, a gente tem ciência de que haviam pelo menos duas forças atuando em favor da proclamação, da mensagem, da necessidade de invocarmos a Deus. A primeira força era uma força atrativa, que trazia pessoas que não eram da nação e do povo de Israel para os lugares sagrados, onde as cerimônias religiosas judaicas eram realizadas em Israel. Nesse cerimonial, eles conseguiam entender que o pecado era um problema para o ser humano, né? E essas cerimônias difundiam isso. E difundiam também que havia necessidade da expiação dessa situação do pecado na vida humana, para que então nós pudéssemos invocar o nome de Deus. As instalações eram vistas como locais da habitação de Deus. O tabernáculo, a arca da aliança, o propiciatório tinham uma finalidade específica para o povo de Israel e para todos aqueles que entrassem em contato, que tomassem conhecimento do cerimonial e do seu significado, da necessidade da invocação humana ao Deus eterno. Diversos são os exemplos que nós temos isso no Antigo Testamento, né? Que estrangeiros eram atraídos. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui. A Ruth, a Moabita, que foi atraída pela vida de Noemi e dos seus filhos, marido inclusive de Ruth. Não só ela, também Raabe, a cananeia, que quando o povo de Israel entrou em Jericó, também teve influência dessa informação de como Deus abençoava aquele povo, ao ponto deles virem e tomarem posse, apesar dos habitantes cananeus. Naamã, o sírio, que recebeu essa informação da bênção de Deus que havia no estado de Israel, dentro de Israel, e que ele encontraria o homem de Deus, que ia curá-lo daquela lepra. E foi por uma menina de 15 anos, adolescente, provavelmente 15 anos, por aí, na média. Então eram evidências de que os estrangeiros se atraíam para esses locais, né? Inclusive para moradia, porque nós vemos isso lá em Atos 2:5. Por ocasião das festas, as pessoas vinham em grande quantidade para Jerusalém, mas eles também eram atraídos até para morar lá, por causa da bênção de Deus que estava naquele lugar, através daquele povo que os recebia e habitavam lá. Isso está em Atos 2:5.
quando a festa de Pentecostes acontece e tem pessoas de todos os povos, de todas as nações entre eles. Entretanto, a gente sabe que o plano de Deus para alcançar as nações vai muito além dessa atração passiva. A segunda força expansiva, a primeira era uma força atrativa e agora uma força expansiva, né? E nesse caso a mensagem da invocação, da necessidade da invocação de Deus era enviada para além das fronteiras de Israel. Era o povo de Israel que saía por razões em que ele era obrigado a sair, tá certo? Podemos citar aqui a escravidão do povo hebreu no Egito, a estrondosa libertação pelo poder de Deus do povo hebreu de dentro da nação egípcia. Falou alto aquele povo de que havia necessidade de invocar o Deus de Israel. O envio do profeta Jonas, apesar de toda a dificuldade que ele criou para ir lá para Nínive, né? Falar que eles tinham que se arrepender por causa dos seus pecados e outras mais, né? Por exemplo, quando eles foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, o período do cativeiro, todo o período do cativeiro, Deus falou a outras nações e falou inclusive de forma escrita através do livro de Daniel. E também da atuação de Deus através dele e dos seus companheiros, desses homens, a atuação que Deus fez através daqueles homens. Deus estava falando às nações estrangeiras. Deus sempre quis alcançar todas as nações. Deus não é um Deus tribal, ele não é um Deus exclusivo do povo de Israel, ele é um Deus de todos os povos, de todas as nações, porque ele é o Criador de todas as nações e de todas as coisas. Ele também atua através do profeta Jeremias, que foi designado por ele como profeta das nações. Então, essas forças em operação, elas ainda estão em nossos dias, porque Deus não muda. Ele continua querendo que o povo gentil alcance o seu nome, alcance a salvação e o invoquem no seu nome, porque para isso que fomos chamados, certo? Então, vemos que hoje essas operações de uma forma um pouco diferente, mas continuam as forças acontecendo. Os povos são atraídos para as nações cristãs através da migração. Muitas vezes, assim como fizeram no passado com o povo de Israel, é porque a bênção de Deus era evidenciada no meio dessas nações. Como é que é evidenciado hoje? Através da liberdade democrática que existe nesses países que são de cultura cristã, originalmente cristã, de muitos anos, e que o povo tem um procedimento, o povo ocidental, influenciado pelo cristianismo, tem um procedimento democrático, de liberdade, de fraternidade, de igualdade. Tudo isso é influência do cristianismo, e essa atração acontece atraindo pessoas. As riquezas materiais também, as possibilidades de se sair de uma condição de miséria que se habita em povos que são entregues completamente a deuses estranhos, deuses falsos, que terminam migrando para outras nações para poder ter uma condição mínima de dignidade de existência. Então, estabilidade econômica, né? Os povos se atraem e migram para esses outros países. Então essa atração também acontece de outras formas, em virtude de guerras, onde eles são obrigados a sair da sua nação de origem para sobreviver, né? E essa miséria que esses líderes desses outros povos submetem, fazem com que eles venham, né? Nós vimos agora em 2011 essa migração que houve ali do norte da África, também do Oriente Médio, para as nações da Europa e para países também da América, que inclusive o Brasil também, né? Lá em Atos 17, 26 e 17, o apóstolo Paulo afirma, tá? E depois eu não vou ler, porque senão leva muito tempo, mas o apóstolo Paulo ele afirma, depois os irmãos dão uma lidinha lá, Atos 17, 26 e 27.
O apóstolo Paulo afirma que Deus estabeleceu os tempos e os limites da habitação da raça humana, para que eles tivessem oportunidade de buscar e encontrarem a Deus. Entendo que Deus muda os povos de lugar, com as dificuldades que aquelas nações terminam fazendo. Ele vai mudando os povos de lugar, para que esses povos possam ouvir a sua palavra. E ele terá lá representante lá no céu, representante de todas as nações, porque todos os povos serão representados em adoração a Deus lá no céu. Todos os povos, assim diz a palavra de Deus. Assim, dentro dos países europeus, bem como dos países cristãos aqui da América, onde as leis são favoráveis, onde há uma influência, existe essa situação dos povos migrarem para que eles possam, pelos motivos diversos, sobreviver ou ter prosperidade. Não importa se é atrativa ou expansiva, essas forças atuam, e isso é missão de Deus, é compromisso dele com o seu servo Abraão. Todas as nações da terra serão benditas na sua descendência. Porque a missão é de Deus antes de qualquer um. Antes de ser minha e sua, de Deus nos ter enviado, colocado eu e você numa missão. A missão era de Deus, de reconciliar consigo o mundo. E a missão de Deus não reconhece fronteiras. Não importa fronteiras religiosas, culturais ou geográficas, ele vai trazer pessoas de todos os povos a serem seus adoradores, verdadeiros adoradores. Por isso ele movimenta os povos de lugar para que se lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mesmo assim, o Evangelho não será pregado apenas pela atração das forças expansivas, pela atuação das forças atrativas ou expansivas. É nesse ponto que Paulo nos alerta como seu povo que a invocação ao nome do Senhor para a salvação depende da fé em Jesus Cristo em primeiro lugar. Se ninguém pregar, como ouvirão? Opa, outra atenção. Se ninguém pregar, como eles ouvirão? E se nós, que somos responsáveis para fazer o seu nome conhecido, não dermos testemunho, como crerão nele? Se não creram, como poderão invocá-lo para a salvação? Por isso Jesus, compromissado com a vontade de Deus, nos enviou para fazer o seu nome conhecido. Além dessas forças atrativas e expansivas que Deus se utiliza para alcançar a sua missão, Ele envia o Espírito Santo sobre nós e que nos acompanha nessa jornada para proclamarmos o seu nome. A minha oração nesse momento é que nós possamos entender a necessidade de proclamarmos as novas de salvação e que possamos nos dispor na condição de cooperadores com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo que habita em nós, para entrarmos e nos unirmos a Ele nessa missão de vida, de reconciliar consigo o mundo, estabelecer o seu reino e glorificar o seu nome. Finalmente podemos glorificar o seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesse propósito. Amém.